Fala galerinha da Hora H Esportes, estamos aqui de volta. Hoje é dobradinha, Já foi agora a Heloísa Bornal, agora é Juliana Campos. Ela falará tudo aí pra gente sobre o atletismo brasileiro, feminino. Cara, o salto com varas, uma coisa que muito diferente, muito bacana de ser falado, né, cara? E aí ela vai contar pra gente aí tudo o que ela passou, o que ela passa e o que virá pela frente aí pós essa situação aí mundial. Daqui a pouco, fique com a gente aí, hein, galera. Vai entrando aí pra gente conversar com ela, ter esse bate-papo bacana aí. Valeu, Aloísio. Oh, nem consegui te responder na primeira live, mas estamos aí, viu, meu velho? Grande abraço. Tá aí sempre com a gente, acompanhando. E aí, esperando ela daqui a pouquinho, entrará aí conosco. Show de bola, né, cara? Ah, ela entrou aí na live já tá com a gente aí. Show de bola saber sobre outros esportes, né, meu? Umas histórias muito legais, diferentes, né? A gente que tá acostumado mais com futebol e com futsal, daqui a pouco entra outros esportes falando da trajetória, contando, né? Sobre tudo que acontece, seleção, como que é feito. É bem bacana, é bem diferente. Isso daí enobrece só o nosso esporte brasileiro. Ela já tá na live aí, hein? A hora que quiser pode chamar, viu, Ju? Pode chamar, que a gente já começa a bater o papo, porque a galera tava na outra live, você me chamou no particular, desculpa, não respondi, porque eu tava baixando o vídeo da primeira live que eu falei agora com a Heloísa Bornal, da ginástica artística. E aí, agora vamos comentar um pouquinho sobre atletismo, né? Bem bacana. A hora que quiser pode nos convidar aí. E aí a gente começa a bater o papo. Também vou tentar te chamar. Vou te chamar para dentro da nossa live aí. Solicitou? Sim. Agora é dentro da nossa casa, né? Boa noite, tudo bem, Juliana? Boa noite, tudo bem? E você? Tudo bem. Desculpa aí que eu não te chamei direito no particular lá, porque eu tava baixando o vídeo da primeira live para ir pro canal, senão eu ia perder o vídeo. E aí eu tava falando com a Heloísa Bornal da ginástica artística. Imagina, eu tava acompanhando, mas eu falei, vou mandar, né? De qualquer coisa, a hora que cair, ele vai. Não, mas no fim deu Não, tudo sem certo. problema. Tudo certo. Obrigado, primeiramente, por você participar aqui com a gente aqui do nosso Respeito à Minha História. Obrigada eu pelo convite, fiquei muito contente de poder compartilhar aqui um pouquinho da minha história. Sim, não podia deixar, né? Você que está sendo aí colocada como uma das maiores aí do país e eu tenho certeza que vai chegar devido à sua carreira, à sua trajetória. Conta um pouquinho da onde surgiu, Juliana, a intenção de ser atleta, principalmente de um esporte que não é assim tão simples você vê na rua como o futebol, né? É muito curioso, porque você pensa, né? Ninguém é criancinha e fala, mãe, quero fazer salto com vara. Pelo menos não no Brasil, a gente não tem essa cultura. Então eu falo que na verdade foi o salto com vara que me escolheu do que eu que escolhi ele. Eu era bem pequenininha e eu era muito espoleta, assim, vivia pulando nos cantos da casa. E aí minha mãe falou: eu tenho que fazer alguma coisa com essa menina antes que ela se quebre. E ela decidiu me colocar na ginástica artística, que foi onde eu comecei a minha carreira de atleta. Então eu Uhum. acabei me desenvolvendo dentro da ginástica mesmo. Fiz 8 anos, me tornei profissional. E nos meus últimos anos de carreira, eu estava dentro do Clube Pinheiros. E eu já não estava mais feliz ali dentro, eu tinha muita dificuldade, porque não é fácil ser alta e fazer ginástica, pelo menos na arte. Verdade, verdade. E, e aí meu técnico sugeriu, ele falou, olha, você sempre foi muito esforçada, você tem um corpo atlético bom ainda,
tipo, não tinha nenhuma lesão, alguma coisa do tipo. Por que você não tenta o salto com vara? O técnico te viu, ele achou que pode ser legal. E eu fiquei tipo, o que é salto com vara? Mas vamos lá, não custa tentar. Entre parar e continuar fazendo esporte, que sempre foi o que eu amo, eu resolvi Aham. tentar. E deu super certo. Logo no começo, eu comecei me destacando. Eu tive boas marcas no início da minha carreira. No primeiro ano de atletismo, eu já peguei a seleção brasileira sub-16. Então, acabou dando certo. Eu fui me destacando mais do que eu me destacava na ginástica. Eu Uhum. brinco que na ginástica eu tava no grupo das boas, mas entre as boas eu era pior. Então, me encontrei no salto com vara. E normalmente eu acredito que tenha bastante masculino, né, nesse tipo de esporte, né? Vocês treinavam juntos ou era separado? Na ginástica ou no atletismo? No atletismo. Ah, tá. A gente treinava junto. Como era um grupo pequeno de iniciação, é, Aham. tipo, a maioria das pessoas tinham vindo da ginástica, mas a maioria era menina. Então a gente era em 6 meninas e um menino. E, e é muito comum essa transição da ginástica para o atletismo, exatamente porque não tem esse investimento. Então os técnicos de atletismo também já ficam ligados, tipo, não roubar, né, obviamente, mas Sim, ver sim. que a menina já não está se sobressaindo e resolve tentar. E é muito importante essa parte da ginástica no salto com vara, porque a gente fica de ponta cabeça, né? Então a gente tem que ter Uhum, uma sensação do espaço aéreo muito boa. E aí acabou funcionando até para os meninos e só que mais especificamente para as meninas. Os meninos acabam vindo uhum. do atletismo mesmo, da Sim, iniciação, que eu acho que os sim. meninos criam mais a curiosidade de falar, quero virar corredor, quero ser o Usain Bolt, e aí acaba encontrando no salto com vara. E dali, quando você teve essa transição da ginástica para o atletismo, você sentiu muita dificuldade? Então, na verdade, não, foi exatamente o contrário. Eu logo me senti é, muito à vontade, né, dentro da pista, e eu achei um Aham. pouco mais fácil, porque até hoje eu acho que a ginástica é um dos esportes mais difíceis de todos. É muito duro, é, é muita cobrança o tempo inteiro, é muita Uhum, pressão, é uhum, bem uma coisa meio militar. Então, quando eu saí da ginástica e fui para a iniciação do salto com vara, além de ter essa troca, eu saí do alto rendimento da ginástica e fui para a iniciação. Então, eu estava uhum, treinando 5 horas por dia antes e fui para o atletismo treinar 2 horas. E o que me surpreendeu que foi essas 2 horas eram suficientes para eu me sobressair muito mais do que na ginástica, treinando às 5 horas. Então eu me uhum. senti muito à vontade, foi muito confortável a mudança, mas logo eu senti falta de ter um treinamento mais puxado. Então logo eu já comecei a evoluir e fui buscar sair da iniciação e ir para uma coisa mais séria. Sim. E ali no atletismo, você tinha a opção de fazer a corrida, de fazer o salto, né? E o salto com varas. Por que você se adaptou, assim, você se adaptou fácil com o salto com vara? Você preferiu? Ou teve algum técnico? Porque acontece o seguinte também, né? Os técnicos têm olho clínico. Aí ele bate o olho e fala: Meu, eu acho que você é mais nesse sentido aqui. Aconteceu alguma coisa do gênero? Foi bem parecido, né? Que como antes de eu parar a ginástica, o técnico de salto com vara já tinha me visto, eu já comecei, né, Pender, pendendo no né? salto com vara. Mas quando eu cheguei na pista, assim, quando eu troquei, eu acabei descobrindo que em São Caetano tinha um centro de treinamento muito bom. Então, 3 meses depois, eu já comecei a treinar em São Caetano, que tinham todas as modalidades. E eu cheguei a tentar a corrida com barreira. Eu gostava bastante, mas eu não sou veloz. Então, eu acabei me dando bem porque na corrida com barreira a gente abre bastante a perna, né? E eu era muito Uhum, flexível na ginástica. Então eu dava uma roubadinha na flexibilidade, não na velocidade. uhum, uhum, Mas foi a única prova que eu testei, porque logo que eles viram que quando é meio raro, né, chegar alguém no atletismo que tem uma noção aérea, que entende um pouco uhum. de ginástica. Então, quando a pessoa chega e fala, eu vim da ginástica, o pessoal do salto com vara já faz tipo, bem aqui. E como que foi a reação sua? Eu acredito que você estudava nessa época, né?
e falar pros amigos, falar assim, ó, eu vou fazer salto com varas. O pessoal fala, mesmo, você tá doida? O que você vai fazer? Você tá saindo de uma ginástica para você fazer salto com varas? Foi exatamente isso, porque até mesmo eu que estava indo, não sabia direito para onde eu estava indo. Imagina meus amigos. A única coisa que eles gostaram é que aí eu me tornei um pouco mais disponível, porque, como eu disse, na Ah, ginástica é. era É. tudo muito intenso, não tinha tempo. Eu lembro que eu saía de São Caetano para ir para o Pinheiros, 1h30, chegava lá às 2h, treinava das 2h às 8h. Às Uhum, 8h eu jantava lá, meu pai me buscava e eu voltava para casa às 9h30, porque não é perto. Então, eu basicamente passava o meu dia inteiro dentro do ginásio. E quando eu comecei a fazer atletismo, foi diferente. Até porque eu consegui treinar em São Caetano, ficou muito mais perto para mim. uhum. E eu tinha menos horas de treino no começo. Então, meus amigos adoraram, super me incentivaram. Falaram, quando começaram a ver os resultados, eles gostaram mais ainda, né? Me apoiaram. É verdade, porque falou, vai ficar mais tempo com a gente, então vai para atletismo. Quando foi a passagem que você falou assim, cara, eu acho que vai dar certo, eu acho que eu vou ser atleta? Qual foi essa ligação assim? Porque é muito, para falar a verdade, no esporte é muito fácil, né, virar a chave rápido, porque às vezes você desponta bem e de repente você vira a chave. Isso aconteceu rápido contigo também? Foi muito rápido. Eu passei 3 meses treinando no Pinheiros e aí eu descobri esse centro de treinamento de São Caetano. E foi questão assim de mais 3 meses que eu comecei a competir. E na primeira competição eu saltei 2,83, eu lembro até hoje. E essa Nossa! marca é quase que saltam sem vara, né? 2,40, o recorde Sim. mundial de salto de altura masculino, 2,40. Meu Deus! E, enfim, aí eu saltei 2,80 na primeira competição, que foi mais do que as meninas que estavam ali já treinando antes de eu chegar, estavam saltando. Então eu fiquei meio tipo, ó, hã? Tipo, eu acabei me Sim. sobressaindo É comigo antes. mesmo, né? Foi muito assim, foi uma surpresa. Só que até então 2,80 não era nada. E Sim. aí, naquele mesmo ano, eu melhorei, 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 melhorei e consegui pegar a seleção de atletismo no fim do ano. E lá na seleção, eu melhorei a minha marca. Foi uma das únicas competições assim que eu fui por seleção que eu consegui melhorar bastante a minha marca e eu saltei 3,40 m. Então, em um ano, eu melhorei 60 centímetros e ainda ganhei medalha internacional. E eu nunca tinha ganhado uma medalha internacional assim, individual, na Uhum. ginástica. No meu primeiro ano de atletismo, eu já chego, viajo, ganho medalha. Aí eu falei, bom, eu tô no lugar certo. É isso. Achei o lugar, né? Me achei aqui. Acho que esse é meu lugar. E deixa eu te perguntar, nesse aspecto de mudança de clube, São Caetano fica próximo da onde eu moro, é bem próximo. Eu conheço bastante ali o centro de que fica o atletismo lá. Eu conheço bastante a ginástica, né? Alguns ginastas também, né? É bem valorizado lá o São Caetano. E para você, qual foi a reação da primeira convocação? Tipo assim, falar, ó, você vai representar o Brasil. Como que foi? Como que você recebeu aquilo? O impacto que deu? E o que você estava fazendo? Estava num shopping? Estava em algum lugar? Ou foi o técnico? Na verdade, nessa primeira seleção, o critério de convocação era ser ou o primeiro ou o segundo lugar do Campeonato Brasileiro. Então, eu fui com muita expectativa para o Campeonato Brasileiro, que ali eu já ia saber se eu ia viajar ou não, Uhum, e com uma certa cobrança, né? Eu mesma eu vi que eu estava evoluindo e que eu tinha chance de ir, então eu comecei a me cobrar, colocar um pouco de pressão, porque eu queria muito que acontecesse. E aí, naquela competição, eu lembro que tinha uma menina que estava pau a pau comigo. E o técnico dela ficava falando, mostra pra ela quem vai ganhar. E eu comecei a sentir a pressão, eu comecei a ficar meio tensa. E aí, quando eu passei a altura que a gente estava e ela não uhum. passou, que eu soube que eu tinha ganhado o Campeonato Brasileiro, aí me deu um alívio, eu fiquei muito contente, muito orgulhosa mesmo. Eu e meu técnico, que era o Edson na época, a gente estava muito confiante de que ia dar certo. E foi muito legal, porque ele também foi convocado para ir para a competição, que às vezes não acontece, né? Muitas vezes eu viajei Aham, sozinha. aham. E
E foi uma conquista que a gente comemorou junto, assim, sabe? Eu lembro que eu acabei a prova e a gente já tinha essa notícia e ele tinha uma coca do lado da mochila. E eu sou muito doida por coca. Hoje em dia eu não tenho muito, porque, né? Agora eu sou uma atleta de verdade. E aí ele falou, ó, Tó, vou te dar até uma coquinha para comemorar. Isso daí, a vida de atleta é difícil, né? Segurar a boca, segurar o que gosta de comer, né? Sim, é bem difícil. Inclusive, ontem eu estava numa live com a minha Nutri e a gente tenta, eu vou negociando com ela, né? Eu gosto muito de salada, então para mim isso não é um problema, mas eu não abro mão do meu hambúrguer de fim de semana. É bem difícil, principalmente estando numa quarentena é muito difícil, porque toda hora você quer ir para a geladeira, você quer comer uma coisa diferente, você quer tomar uma coisa diferente, né? Principalmente para você que gosta de Coca-Cola. Eu falo para minha mãe nem comprar, porque eu falo, se não tiver Coca-Cola, pronto. E para os seus pais, como que foi receber isso daí? Tipo, falar, puxa vida, se minha filha tá virando uma atleta, como que eu faço? Porque para quem não sabe, muda muito a vida de uma rotina, não é da pessoa, da atleta, e sim da família, né? E a rotina começa às vezes pegar e às vezes é uma das coisas que muitos atletas ficam pelo meio do caminho, né? Sim. Infelizmente a gente não tem muito apoio, né? Principalmente financeiro no Brasil, acaba não vindo o retorno. A gente não dá retorno para as mídias, então as mídias acabam não passando os esportes, enfim. E eu tinha que me virar com o que tinha. Então eu sempre falei que minha mãe era minha nutricionista, minha cozinheira, minha massagista e meu pai meu motorista. Então eles sempre me apoiaram. Como eu vim da ginástica bem de pequenininha e a coisa foi acontecendo lentamente, não teve muito um choque no atletismo, porque eles foram se acostumando com aquilo na ginástica e tudo foi acontecendo naturalmente. Então eu treinava em São Bernardo na ginástica e quando eu fui para o Uhum, Pinheiros, eles já se ajustaram. Então eu era menor de idade, meu pai me levava e a amiga da minha mãe, a mãe da minha amiga buscava a gente, então era um revezamento. Meio que cada um por si, assim, o atleta tem que se virar sozinho, mas meus pais sempre foram muito presentes e quando no atletismo começou a vir um retorno é, de reconhecimento, retorno mesmo uhum. de medalha, que na ginástica era muito difícil, eles começaram a me apoiar ainda mais, porque eles viram que finalmente o meu esforço estava sendo recompensado. Sim. Você tocou num ponto muito crucial aí, que é de mídia. Infelizmente, o pessoal olha para os esportes somente em Olimpíadas, em PAN, né? Passou, passa, todo mundo esquece e volta para o futebol de novo, né? Volta, né? É verdade, eu cubro muito futebol, eu sei como que é. A gente tenta sempre falar de diversos, né? Esportes, o feminino, inclusive, eu cubro bastante futebol feminino, que também é muito ruim de mídia, mas só que com as redes sociais ajudou bastante vocês, né? Nesse sentido de mídia, que não tinha. E você pegou uma geração que saiu, estava saindo, né? Entrando na internet, né? E hoje com a evolução da internet, né? Tipo, pegou como menina, você pegou lá na ginástica artística uma que não tinha muita internet, não era tão assim evoluída, e hoje, como profissional, você já tem essa. É uma ferramenta que acredito que vai melhorar bastante, no seu ponto de vista, vai melhorar bastante para vocês? Com certeza. A gente já tem visto um pouco de resultados, como por exemplo, o ano passado, o Troféu Brasil, enfim, voltou a ser transmitido. Quem transmitiu foi a TVN Sports, então foi uma transmissão online. Acaba facilitando até para esse tipo de investidor que acaba Uhum, tendo olhos para outros esportes. E, ao uhum, mesmo tempo, as mídias sociais, a gente consegue trabalhar por nós mesmos. Então, atualmente, o TikTok tem ajudado muito, porque ele tem um alcance muito diferente do sim, Instagram. Ele acaba entregando para muito mais gente e pessoas aleatórias que se interessam pelo esporte. uhum, Eu falo assim porque eu gosto muito de marketing, eu acabei me formando em administração e eu gosto dessa parte de marketing de influência, marketing de mídias digitais. E eu tento aproveitar ao máximo essa oportunidade que a gente está tendo através das mídias digitais, que eu até também estou fazendo um projeto muito parecido com o seu, então eu tenho trazido outros puxa, atletas para entrevistar no meu Instagram.
Eu não tenho um alcance muito grande no Instagram, mas eu acho que quanto mais a gente puder mostrar diferentes esportes para a maioria das pessoas, vai ajudar os esportes de todos, né? Todos os esportes que não são Sim. valorizados. Então, eu acho que o mais importante são os espectadores que não têm interesse hoje em dia pelos outros esportes. A gente precisa ser honesto. Se mostrar na TV, o pessoal não assiste, ou quem assiste é uma parcela muito pequena da população. E eu acho que o mais importante é fazer essas pessoas que ainda não têm interesse criar uma relação com o atleta. Então, entender que ele não é uma máquina, que ele não é uma pessoa Uhum. que some durante 4 anos e aparece na Olimpíada. E Bem por aí. exatamente, e começar a entender que o atleta não é só medalha. Então, tipo assim, se eu chegasse na Olimpíada, que é o que eu tô buscando pro ano que vem, e Uhum. ficasse em 15º lugar, quem tá assistindo da TV vai falar, nossa, o que ela foi fazer aí? Foi passar vergonha, né? Ficou em 15º. Mas para mim é uma conquista muito grande, porque é o meu objetivo para agora. Daqui 4 anos, meu objetivo vai ser diferente. E se as pessoas souberem da minha história, da história do meu amigo, do menino do badminton, do menino da canoagem, eles vão começar a entender que o esporte não acontece de 4 em 4 anos. Vão Uhum. entender que é questão de ter essa intimidade com o atleta e começar a torcer por modalidades diferentes. É bem por aí. Eu sempre comento que assim, a gente, é claro, a gente vai fazer futebol, o pico dá lá em cima, você faz não sei o quê, mas a intenção não é essa. A intenção, eu não estou pensando em números, eu estou pensando em mostrar o esporte. A pessoa tem que entender o esporte, a pessoa tem que saber o esporte. Porque eu bato de frente, assim, às vezes sou até colocado como chato, porque assim, a pessoa não entra no seu esporte porque não conhece, não tem acesso ou porque ela não gosta, Exatamente. Eu entendeu? postei um vídeo. Desculpa. Não, pode falar. Eu postei um vídeo no TikTok saltando, que teve um alcance muito bom, chegou para 10 milhões de pessoas. E o tanto de Nossa, que brasileiro legal. foi muito legal. E o tanto de brasileiro comentando qual é o nome desse esporte foi imensa. Então, tipo, pra Meu gente ver que Deus. não Te chega. assusta, não, não assusta? Não Sim, assusta? é impressionante. Sabe o que me assusta? É isso aí. Então, agora chega nas Olimpíadas, um exemplo. Aí todo mundo, nossa, eu amo o salto com vara. Mas, meu, você nem acompanha, você não sabe nem quem é a atleta. Você não conhece a vida dela, você não sabe. Mas isso é isso que a gente tenta fazer com respeito à minha história, que é contar um pouco da trajetória, do esporte. Porque, outra sequência que eu ia te perguntar. Tem algum lugar onde as crianças, as mães levam as crianças para fazer o esporte, tipo o atletismo, que no Brasil já é bem difícil, né? Então, a gente tem um lugar muito bom, graças a Deus, que é o Centro Olímpico. O Centro Olímpico ainda tem um treinamento infantil muito bom, que ele pega a criança, descobre qual que é a facilidade dela e desenvolve naquela modalidade específica. Então, é um dos clubes assim que traz mais talentos para o atletismo, mas Uhum, infelizmente a maioria deles estão localizados em São Paulo. Então, tem a Sojipa em Porto Alegre, tem a Blue em Blumenau, mas que é o meu clube que eu estou representando hoje em dia, mas ainda são muito pontuais. Esses clubes, esses desenvolvimentos. Tem muita gente que vem entrar em contato comigo, que é no Nordeste, que é do Norte do Brasil, e fala: Meu, onde eu posso encontrar o salto com vara? E é muito difícil, porque o salto com vara é um esporte muito caro, precisa do investimento, ou um investimento privado, ou investimento do governo. Então, eu até postei um vídeo hoje falando que um colchão de salto com vara custa 60 mil reais aqui no Brasil. E a vara custa 2.500 reais uma. Eu uso 6 numa competição, que já é. Mas já seria uma coisa um pouco mais de alta performance. Mas mesmo uhum, assim, é muito caro. Então, sempre que alguém me manda uma mensagem, eu falo: procura a escolinha de atletismo do seu município. Se não tiver no seu município, vai ter no do lado, que pode ser um pouquinho maior. O atletismo normalmente tem, porque é o esporte base, né? O esporte base da terra, que é corrida. Mas o salto com vara realmente é muito difícil. Então eu falo para procurar, às vezes se a pessoa tiver um destaque, ela vai ser encaminhada. Mas infelizmente ainda é muito pequeno o investimento no salto com vara em si. uhum. Ó, o Ronaldo da Costa entrou aí, dia 13 vai estar aí com a gente também.
Você conhece ele é o atletismo, ele corre demais. Esse menino aí ganhou várias provas em São Paulo. Ele é fera também no atletismo. Deixa Time eu do te perguntar. atletismo. Aí sim. É, deixa eu te, deixa eu te perguntar. Você lembra da primeira competição que você subiu ao pódio e você falou, meu Deus do céu, a competição, você comentou a primeirinha lá, né? Mas a primeira que você deu o maior de impacto, você falou, cara, que coisa louca que eu tô aqui no meio de feras. Tiveram duas situações, assim, né? Tipo assim, no ano seguinte, eu comecei no atletismo em 2012, então foi quando eu fui para aquele sul-americano, fiquei em terceiro lugar. Uhum, No ano seguinte, eu também tive uma melhora muito rápida. Então, eu saltava 3,40 no ano anterior. Eu acabei 2013 saltando 3,86 m, que era recorde da categoria sub-16 do Brasil. uhum, E nessa situação, quando eu saltei, na verdade, até então o recorde era 3,81. E eu fui batendo, batendo, batendo e saltei 3,86. E nessa ocasião, eu fui considerada a melhor atleta do campeonato, porque tinha sido no Campeonato Brasileiro Sub-16. E quando eu fui. E tem meio uma votação, né, entre os técnicos, porque numa competição uhum. várias pessoas fazem resultados bons, outros recordes. E naquele momento, quando eu fui eleita a melhor atleta do campeonato, foi muito gratificante, porque eu não sei nem explicar a situação, mas foi um reconhecimento muito grande de tipo eu fui numa competição importante, eu consegui fazer o meu melhor resultado ali e eu fui reconhecida. Eu falo, é uma coisa muito pessoal minha. Eu sinto uma necessidade do reconhecimento para me sentir motivada. Então, quando às vezes uma menina de 12 anos me manda uma mensagem e fala: Meu, você é muito legal, você me inspira, eu quero saltar que nem você. Isso é muito bom para mim. Então, ser eleita a melhor atleta do campeonato foi muito gratificante, foi um boom. E aí, o segundo momento foi que logo em seguida quando eu saltei 3,83, era o índice para o Campeonato Mundial Sub-16 da Ucrânia. E foi a minha primeira vez na Europa, então para mim era muito novo. Primeira vez viajando, competindo, Uhum. primeira vez mesmo. E tudo muito novo, um país super diferente e um campeonato mundial. Vou ser bem honesta, eu não sabia nem o que fazer. Muita gente, muitas meninas que eu era fã, então gente que eu via na internet, que eu tinha como exemplo, eu encontrei ali. A perna tava bamba. Pela primeira vez eu competi numa competição que tinham dois colchões, porque aqui no Brasil a gente mal tem um, né? Quem dirá ter dois. E, Infelizmente, infelizmente. e como eram muitas meninas, eram os dois colchões ao mesmo tempo na classificatória. Então soltava uma daqui, soltava uma de lá. Eu mal falava inglês e foi muito curioso porque não chamavam o nosso nome, só simplesmente aparecia o nosso número da camiseta numa plaquinha e você tinha que ficar esperto. Eu nem conseguia aquecer. Foi muito doido. Eu fiquei em 19º, não passei para a final, mas foi muito, muito bom. Foi tipo uma sensação nova, muito emocionante estar ali num lugar novo, fazer amigos. E eu fiz amigas, tipo, eu tenho uma amiga da Argentina, uma da Venezuela, que eu conheci, são amigas até hoje, a gente ainda compete junto. Então, nesse momento, foi um patamar diferente, foi um mundial. Uhum. E foi Sim. muito legal, muito legal. Ó, o Robson Baruch perguntou assim: como que foi para você receber a notícia que a Murer falou que você será a sucessora dela? Ai, foi muito bom. Assim, eu não estava esperando, né? Tava acompanhando a live. E quando o Rodrigo perguntou quem ela esperava, ela falou de mim. E foi um choque de energia, né? Tipo, uma injeção de gasolina em mim muito grande. Porque eu tava na quarentena, né? Faz pouco tempo que ela falou isso. Isso. E, e a gente acaba desmotivando na quarentena, porque o atleta ele é movido a desafio, né? E na Uhum. quarentena, o seu desafio é treinar. Então você acaba não evoluindo, você fala, pelo menos no meu caso, eu não tenho onde saltar com vara. Então eu falo, tá, eu vou me manter magra, eu vou me manter forte. Até quando? Para quê? Então, um período é fácil de você manter, mas no período seguinte, Uhum. você já acaba se desmotivando. E aí foi nesse período que eu estava um pouco desmotivada, tentando
encontrar alternativas para manter o treinamento. Então, eu tentei fazer zumba, tentei fazer fit dance, umas coisas tipo de gente normal, sabe? Que eu nunca tinha tido a oportunidade. Uhum. E aí eu fiquei super feliz. Tá ouvindo? Agora voltou. Deu uma travada, agora voltou. Você tá me ouvindo bem? Tô, É, tinha dado uma vocês. travada. A internet, né, na situação que muita gente usando ao mesmo tempo, né? Mas voltou Oi. normal agora. Ah, agora tá bom pra mim também. Enfim, ela que me empresta as varas até hoje, até como eu disse, as varas são muito caras, eu nunca encontrei um parceiro que me ajudasse a bancar essas Sim. varas. Então a gente usa as varas que são da Fabiana, que eram da Fabiana, né? Até hoje são. Ela Uhum, empresta pra uhum. gente. E ter esse reconhecimento dela foi muito bom. Foi tipo, meu, se ela que é recordista brasileira atualmente acredita que eu posso, por que eu não vou acreditar? Sim, Então foi sim. muito legal. Essa foi a sensação de tipo, eu posso. Eu consigo, né? Porque Sim, aproveitando, quem foi a sua inspiração? Quem você se inspirava? Era ela ou era sim. outro atleta? Não, era ela. Eu tenho ela como um exemplo muito grande, assim, porque desde o começo, logo que eu fui para São Caetano, então 3 meses depois que eu comecei a treinar, eu fui para São Caetano e eu via ela treinando. E, e dentro do salto com vara, as pessoas têm uma ideia de que a Fabiana é uma das atletas mais técnicas. Então, não é que ela era muito forte, que ela era muito veloz, que ela era muito potente. Não, ela era muito técnica. Ela compensava tudo isso. E eu sou muito parecida, porque, tipo assim, eu sou veloz? Sou. Eu sou forte? Sou. Então, é bem mais ou menos. Mas na técnica, eu sempre tive ela como exemplo. E eu acho que é isso que tem Uhum, me ajudado muito. Então, até hoje, eu tenho os vídeos dela salvo no meu celular. Vira e mexe, eu mando mensagem, ela me ajudava nos treinos. Até porque até há pouco tempo atrás eu treinava com o técnico que era dela, que era o mesmo técnico dela, que era o Elson. uhum, Hoje em dia eu treino com a Carla, que foi atleta do Elson. Então a gente uhum. segue a mesma linha e tem trabalhado junto. E eu acredito que é esse o caminho, eu me desenvolver cada vez mais tecnicamente, buscando a perfeição que eu tenho como o salto da Fabiana. Sim. Deixa eu te falar. Só para colocar, tá? Porque é legal colocar histórias, porque a Thaís França também comentou que na época ela tem 33 anos, que na época só existia futebol, handebol, na época de escola, hoje nem existe mais. Mas salto com varas é uma coisa que nunca existiu, né? Para falar a verdade, em escolas, né? Que isso deveria vir de escolas, né? Escolas públicas, porque isso daí é o futuro do Brasil. Mesmo que a pessoa não se torne um atleta, mas o esporte, estando na vida de uma criança, ela te traz hierarquias, ela te traz regras, ela cria você como um ser humano, não é verdade? Sim, com certeza. É, eu vi uma entrevista do César Cielo uma vez que ele falava: olha, o meu filho ele vai poder fazer o que ele quiser, mas ele vai fazer esporte. Porque exatamente, o esporte ele ensina, ele traz responsabilidade, ele traz ordem, traz um monte de coisa em relação a você ter responsabilidade mesmo. Então você tem que ter horário, você tem que ter Uhum. uma alimentação saudável, você tem que aprender a comer bem, porque você sabe que aquilo vai te trazer vantagem. Então, não tem essa, ai, não gosto de verdura. É importante, então você aprende até esses mínimos detalhes. E o que eu acho que é mais importante é que a gente ocupa o nosso tempo. Então, e cria muitas oportunidades. Então, eu tenho Sim. vários amigos que vieram da comunidade do Rio de Janeiro e que trouxeram uma oportunidade nova para a família deles, que o esporte trouxe. Então, muita gente, inclusive eu não teria ido para a Europa até hoje, a minha família nunca foi. É, então, a gente acaba conhecendo países, eu acho que são só benefícios. E a gente vê dentro dos Estados Unidos que onde as crianças são todas desenvolvidas, né? Porque o esporte universitário é muito grande, Uhum. acaba saindo muito mais talento, porque a gente pensa, meu, aquele menino não deu certo no futebol. Tem vários meninos que não deram certo no futebol que foram parar no atletismo. Mas e se Sim. eles não tivessem tentado nem o futebol? Eles teriam chegado no atletismo?
Atualmente, o único projeto que a gente tem de salto com vara é o projeto Catapulta, que quem está desenvolvendo é o meu ex-técnico, aquele que eu disse que eu era mais nova, que ele chama Uhum, Edson, e um ex-saltador que já foi recordista sul-americano, recordista brasileiro, que chama Fábio. Então, o Fábio e o Edson estão desenvolvendo um projeto muito legal. Eles já foram em Sesc, em escola, super legal. Eles levam o salto com vara. Então, é uma uhum, posição de inflável, tipo um pula-pula mesmo, e eles uhum. fazem uma proteção para que encaixe a vara. E, inclusive, até o namorado da minha irmã já saltou, porque não é só para criança. E aí eles levam uma vara e ensinam a pessoa como saltar, até a vivência do esporte. E eu já vi muitas crianças se interessando, tipo, tá, gostei, e agora? Onde eu posso treinar? Você tem alguma indicação? E esse projeto tem sido super importante para o salto com vara, que não é Uhum. desenvolvido. As pessoas acabam não tendo esse contato. Verdade, meu. Isso aí, muito legal, cara. Muito legal essa iniciativa aí, porque contato que a pessoa não tem nada, nada, nem com a vara, nem com, né? Nada, nada. E de repente, numa brincadeira, né? Numa iniciativa, ela pode criar a vontade, querer estudar sobre isso e acaba criando aí um atleta, ou se não criar um atleta, pelo menos um ser humano melhor, né? Sim, Que é o nosso maior objetivo, né, Juliana? Que não cria só atleta, porque assim a gente busca o esporte não só para ser um atleta, e sim para ser uma pessoa melhor, para tentar sair né, de uma bolha que nos envolve para o lado ruim e tal. E o esporte traz, é igual o Cielo falou mesmo. Eu tenho dois filhos, eu sempre falo. Meus filhos podem escolher o que eles quiserem, mas eles, desde criancinha, vai para o esporte para eles saber ser. Eu até brinco com ele, você tem que saber ser gente. Saber ser gente tem que sair do esporte. E deixa eu te perguntar, eu sempre faço essas perguntas brincadeiras assim, porque isso também é bem bacana, ou que algum companheiro passou, principalmente nos países que vocês saem bastante, viajem bastante, né? Teve algum meme, alguma brincadeira que acabou acontecendo contigo ou com algum companheiro que dá para contar? Porque tem muito. Tá me ouvindo? aham. Tem muito. Tem muitos que não dá para contar. O melhor não dá para contar, né? Os memes melhores não dá para contar. Mas tem algum que possa contar? Ah, e agora eu lembrei de uma coisa meio simples, assim, meio besta. E nessa primeira competição, a gente estava na Argentina, foi em 2012, todo mundo novinho, então era sub-16 a competição. E a gente ia comer no refeitório e só tinha frango. E você sabe, né? O brasileiro sabe falar o espanhol e é isso. Mais ou menos, né? Nas coxas, né? Exatamente. E o que, que a gente falava? Eu falo que é o enrolation, Portunhol. o portunhol. E a gente sabia falar o quê? Poio, que era a única coisa que tinha para comer, era poio, que quem não sabe é É. frango em espanhol. E Uhum. aí virou o hit da competição. Era, eu quero poio. Era só, imagina. E aí o Brasil ganhou no geral por equipe e é aquela festa, né? Acabou a competição e eles vão chamar os países que foram campeões por equipe. E aí chamaram um atleta para subir no pódio junto com o treinador. E todo mundo em volta gritando. Ao invés de gritar Brasil, era eu quero Ninguém entendia nada, né? ninguém entendia. Nem a gente, no fim das contas, né? Porque pra que tava cantando aquilo? Mas esse daí são as melhores coisas que fica, viu, viu, Juliana? As melhores coisas que fica são essas coisas aí, viu? E deixa eu te falar, eu tô vendo daqui, lá atrás, tem algumas, eu não sei como que vocês chamam, sandália, se é tênis, Sapatilha. sapatilha, isso, sapatilha. Algumas aí, tá pendurada devido a Aposentou. alguma. Não, pelo amor de Deus, não. O Brasil pede, Aposentei pelo amor elas. de Deus, que não. De alguma competição ou é a sua mesmo? Então, elas já foram minhas. Normalmente a gente usa uma sapatilha, o ideal seria por 6 meses. E Uhum. eu vou até mostrar pro pessoal. Ela tem esses preguinhos embaixo, que é para ter maior adesão com a pista, né?
Então a pista ela é Uhum. de borracha, é como se ela pegasse a pista Prendesse, né? para a gente conseguir ter mais aderência com o solo, puxar a pista para trás e ficar mais rápido. Então, a do salto com vara, essa aqui é específica do salto com vara, ela tem essa parte de trás aqui um pouco mais grossa. Ela tá Uhum. com esses duregs aqui, porque acabou soltando a sola, Abrindo. e a gente teve que prender. E aí, por que essa aqui era boa? E por que essa aqui tá aqui? Porque essa de soltar a sola, ela era assim, né? Ela soltou. Só que foi durante um treino. Então, na minha última passada, que, né, quando a gente vai decolar do chão, eu bato a minha perna esquerda. Então, era essa aqui. A hora que eu pisei no chão, fez assim, ó. E aí a Nossa! ficou envergada e eu não saí do chão, porque eu não consegui ter suporte. Aderência. Eu simplesmente pisei numa banana. E nisso que eu fiz, eu tava de pé e eu fiz assim, caí deitada. E a vara ficou envergada aqui na minha frente. Então, Nossa! foi como se eu tivesse assim, né? E quando Uhum. ela desenvergou na minha cara. Isso foi agora em novembro, no fim do ano. E eu quebrei meu nariz, tive que operar meu nariz. Foi uma Nossa! fatalidade, mas aconteceu. Enfim, acabei me superando, acabei conseguindo me curar, enfim. Uhum. E mas é isso, essa aqui é a nossa sapatilha. É exatamente por isso que é muito importante a gente ter essa renovação de 6 em 6 meses. Óbvio que Uhum. não é barato, muitos atletas não têm condição. Essa aqui não estava em boa condição, era uma sapatilha reserva que eu tinha lá no meu treino. Eu acabei não levando a sapatilha aquele dia porque não era o meu objetivo, mas tinha essa de reserva, eu usei e me ferrei. Então, o ideal seria de 6 em 6 meses, por isso que essas aqui estão aqui. Eu não uso mais, elas não estão em boas condições, ela já estava descolando aqui. Uhum. Então agora eu tenho uma outra que é a minha oficial de competição. Puxa vida! Ainda bem, tá vendo? Isso aí é melhor, quer mais explicação para um jovem que quer iniciar com a sua explicação? Isso aí é ótimo, é um aprendizado, não é só simplesmente falando da sua trajetória, mas sim um aprendizado aí, o que fazer, o que não fazer. O que não E, e o que não fazer. E as Olimpíadas, que impacto que deu para você que treinou tanto para chegar nas Olimpíadas e as Olimpíadas ser mudadas assim drasticamente para o ano que vem, não tem o que fazer, né, na situação que a gente se encontra, mas já tem um objetivo maior assim, além das Olimpíadas, nesses pós-pandemia aí? Sim, na verdade, para mim foi muito diferente, né, do que para os outros atletas, eu acho, porque eu tive um período que eu fiquei um pouco desesperada, que foi quando cancelaram os treinamentos, mas não adiaram as Olimpíadas. Então foi questão de 1 ou 2 semanas que a gente ficou bem desesperado e pensando em alternativas para manter o treino, se virando, fazendo um treinamento forte sem ter uma estrutura adequada, que as pistas já Uhum, estavam fechadas e a Olimpíada não tinha sido adiada. Mas logo em seguida, quando as Olimpíadas foram adiadas, me deu um alívio muito grande. Até porque, como eu disse, eu comecei a me preparar para as Olimpíadas foi em setembro. A gente competiu o Troféu Brasil, eu tive um período de férias e voltei a treinar em setembro. Treinei setembro, outubro, novembro, eu quebrei meu nariz e tive que operar. E aí eu fiquei dezembro parado e voltei a treinar em janeiro. A minha temporada, a partir de então, foi completamente atropelada. uhum, Porque eu perdi os 2 meses que eu tinha treinado e os 2 meses de recuperação. Então eu uhum, estava tendo que correr atrás do prejuízo, praticamente. Eu pulei várias etapas de treinamento para voltar ao meu alto rendimento. Acabou funcionando. Em março eu consegui fazer 2 competições oficiais, foi só isso. Antes disso, eu estava competindo com uma máscara de acrílico. Se alguém ficar com curiosidade, procura ali no meu eu Instagram, tem já bastante vi, já foto. vi. Sim, era uma máscara terrível, ela tampava um pouco da minha visão periférica, que é super importante no salto com vara, porque a gente tem que saber onde encaixa a vara de longe. Uhum. E aí eu consegui fazer 2 competições oficiais e saltei 4,31 m, que foi uma marca muito boa, porque o ano passado, apesar de ter competido o PAN, o Mundial Universitário, eu saltei 4,37 m no ano inteiro. Então, esse ano eu estava muito melhor, estava muito mais confiante. Acabei me adaptando com a minha técnica, que é a Carla, que a gente Uhum. começou esse trabalho em setembro.
E aí, quando eu tive essa notícia de que a Olimpíada tinha sido adiada, me deu um alívio, porque eu sabia que eu estava bem, que eu tinha superado meu medo e que agora eu tenho mais tempo, que eu não Uhum. tinha antes. Então, eu estava vindo assim, pulando várias etapas que eram importantes e que agora eu vou poder começar a fazer o 0, 1, 2, 3 e não fazer 0, 5, 10, 15. Uhum. Uhum. Então, para mim, foi um alívio muito grande, na verdade. Graças a Deus e graças ao Brasil, porque você tem que estar lá. Você é uma das tidas aí com honras aí que vai conseguir chegar lá no seu objetivo, e o objetivo do Brasil. Brasil, que infelizmente no esporte, a gente comentou aqui, está faltando um pouco de ídolos, né? Um pouco né? De eu te olhar e falar assim, isso daí é o que eu quero fazer. Mas às vezes também é por causa do incentivo, às vezes é por causa da mídia. Então, você é tida aí como uma dos ídolos aí dos jovens. Você que não sabe, eu recebi um monte de mensagem né, no Instagram, no Facebook, falando que gosta muito do seu trabalho. Parece, né? Até parece que não é feito muito trabalho, mas é verdade, é feito e é reconhecido, viu? Ai, que legal, é muito bom saber disso. Até porque eu tenho me esforçado bastante, assim, não só atleticamente, agora falando um pouco da parte de divulgação, para que Uhum, chegue mais gente. E é muito legal saber que realmente está chegando, porque eu sei que meus resultados ainda não são tão expressivos como, por exemplo, os da Fabiana, mas que já está uhum, chegando em bastante gente, porque eu acho que o importante é isso, é as pessoas começarem a acompanhar os atletas desde jovens, não quando chega sim. na Olimpíada e ganha medalha, por exemplo. Muita gente hoje em dia mal lembra o nome do Thiago e ele é recordista olímpico. Como assim você não sabe o que é salto com vara, sendo que em 2016 a gente teve um recordista olímpico da prova? Uhum. Então, eu acho que o mais importante é a gente criar essa afeição e esse acompanhamento. Inclusive, essas mensagens de motivação fazem toda a diferença para mim. Verdade. Ó, a gente vai se encaminhando para o final. Tem umas perguntas que eu faço no final, eu vou só antecipá-las, porque aí a gente fica com o tempo sossegado para finalizar. Pode ser? Pode? Eu falo sempre 5 palavrinhas, onde você fala o que você quiser, não precisa ser uma palavra só, tá bom? Tá. Vamos lá. Família, Base de tudo e imprescindível para eu chegar onde eu cheguei. atletismo, Oportunidade para mim e para mim foi segunda chance, mas para todo mundo, para qualquer jovem, eu acho que é a oportunidade de crescer na vida, de crescer como ser humano. mundial. Objetivo. No meu segundo ano de treino, eu consegui ir para o Mundial menor, que é sub-16, mas eu ainda não fui para nenhum outro Mundial, senão o Mundial Universitário, né? Mas eu quero ir para o Mundial Adulto. O ano passado o índice era 4,56 m e em 2018 eu saltei 4,56 m. Eu só tinha que repetir a minha marca e eu não consegui, então é uma coisa que está guardada aqui na minha caixinha de tipo, da próxima não passa. Olimpíadas. Objetivo maior agora, né? Eu durmo com 4,70 m na cabeça, acordo com 4,70 m, que é o índice, mas ao mesmo tempo eles estipularam esse índice, que é um índice alto, e eles vão pegar as meninas e, sei lá, 12 meninas saltaram 4,70 m. Vão 32 para as Olimpíadas. Então, eles vão pegar as outras meninas baseadas no ranking. Então, para mim, é o 4,70 e a constância, né? Uhum, Que é o que vai valer para esse ranking, que é que passa na minha cabeça. O objetivo maior é 4,70, mas ao mesmo tempo eu quero, vamos supor que eu não consiga acertar o 4,70 antes, só saia na Olimpíada. Eu quero estar ali com uma média de 4,60, 4,60, 4,60, porque eu sei que ali eu vou estar disputando com as uhum, meninas grandes. sim. E para finalizar essas 5 perguntas, representar o Brasil é? Gratificante e uma responsabilidade, porque a gente sabe que ali ali é o único momento que as pessoas vão estar olhando pra gente. Infelizmente. Como a gente não tem a Infelizmente. visibilidade antes, a gente sabe que ali aquele momento é o mais importante da nossa vida.
Verdade. Falou tudo. Mas então, agora sim, agora a gente respira, pode falar à vontade, porque no final, senão o Instagram derruba e não deixa a gente fazer essas 5 perguntinhas. Sim. Eu às Tá vezes me bom? perco nas minhas lives. Nossa, meu, que situação. É muito ruim, né? Isso. Começa a dar um desespero. Dá, porque você vai, o entrevistado vai falando e você não quer cortar o entrevistado. E você vê que vai acabando o horário. E aí não dá, meu. Aí você fica naquelas, né? Aí o pior de tudo é interromper. Eu acho muito feio, deselegante interromper o entrevistado. É chato, começa a dar um desespero. Falta 10 segundos. É, bem por aí. Deixa eu te falar. A brincadeira que eu sempre faço com a galera é o seguinte: tem dias que vai enfrentar alguém ou vai enfrentar alguma seleção. E aí o que antecede isso é o pior, porque você fala, meu, de novo essa seleção tá pelo meu caminho, de novo essa atleta tá no meu caminho. Quem que é a atleta que faz você tirar o sono? Nossa, eu não tenho nem como pensar nessa resposta. Eu tenho aqui na ponta da língua, que é uma venezuelana. Eu não vejo essas meninas que saltam 4,90, Uhum, 4,95 como minhas adversárias, porque eu acho que ainda está distante. Mas, ao mesmo tempo, o meu esporte ele é de evolução. Então, as meninas que têm o meu resultado, elas têm a mesma idade que eu. Então, tem uma menina que ela é venezuelana, ela chama Robelis, que ela é super boa, ela já fez o índice para a Olimpíada, ela saltou 4,70 m ou 4,72 m. Enfim, ela tem o recorde sul-americano, não. Ela uhum. tem todos os recordes das categorias de base Nossa. e, e, e toda a competição que a gente ia junto, então desde as competições, desde 2012, era ela que ganhava. E eu É a nunca pedra ganhei. no sapato. Sim, eu nunca ganhei dela. E pra mim, desde 2018, que foi quando eu fiz minha melhor marca, eu coloquei na minha cabeça, eu quero ganhar dela, eu quero ganhar dela. E quando a gente se enfrentou nos Jogos Sul-Americanos, eu tava com 4,40 m de resultado. E ela tinha 4,50 m, alguma coisa assim. Eu falei, Uhum, olha, eu vou querer melhorar minha marca, eu quero saltar 4,50 m. E se ela não tiver no melhor dia dela, eu vou ganhar. uhum, E foi o seguinte, eu não estava no meu melhor dia, saltei 4,20 e ela saltou 4,70 e bateu o recorde e fez um monte de coisa. Então eu tô com isso aqui e no meu coraçãozinho, a gente se dá super bem, manda mensagem, uhum, conversa, uhum, porque o salto com vara é uma prova muito lenta, né? Então ela tem um tempo de duração muito grande. A gente fica umas 2 horas ali na pista, 1 hora só de aquecimento. Então a gente se conhece, cria uma amizade. uhum, Mas ela é a minha principal rival, assim, que eu tenho como objetivo, porque eu sei que ela é muito boa. Então o meu uhum. objetivo não é que ela vá mal. O meu objetivo é que eu vá melhor que ela. Porque Sim, se ela for sim. bem e eu for melhor, é porque eu fui muito bem. É bem por aí. O pensamento tem que ser esse. E deixa eu te falar, você recebeu alguma proposta fora do país já? Já, na verdade, sugeriram, né? Fizeram uma proposta para que eu fosse treinar na Itália ou então na Polônia. Mas naquele Uhum, momento, foi em 2018, eu saltei a minha melhor marca. Eu não achei que era o momento, porque, como eu disse, eu treinava com o Elson e o Elson treinava a Fabiana. E eu e a Fabiana, a gente é muito parecida. Quando a gente treinava as duas em São Caetano, as pessoas falavam: Meu, te vi, achei que era a Fabiana. Nossa, Fabiana, nossa, Ju. Porque o nosso biotipo é muito parecido. Então eu sei que é, não vale é. a pena eu buscar um resultado baseado na força, não vale a pena eu buscar um resultado baseado na velocidade, porque isso é meu biotipo. Eu sei que eu vou desenvolver um pouco, mas tem o limite do Uhum, corpo humano. E aí, naquela época, eu sabia que o que eu tinha que buscar era a perfeição técnica, que era o que o Elson fez com a Fabiana. Então, naquele uhum, momento, eu achei que era o momento certo para eu trocar de técnico, enfim, testar uma coisa nova. Hoje em dia eu acabei trocando, eu tô com a Carla, mas como eu disse, eles têm a mesma linha, ela foi atleta uhum, dele. Então eu realmente estou confiante de que a Carla, aqui no Brasil mesmo, a gente vai conseguir ter um resultado muito bom. Mas eu não tiro da minha cabeça de que estar fora do Brasil, estar na Europa, que é onde estão as competições mais fortes, onde estão as uhum. meninas melhores, é muito importante. Então, o meu objetivo é tentar buscar cada vez mais parceiros para que eu e a Carla consigamos juntas ir para a Europa e aí desenvolver juntas esse trabalho. Legal isso aí, viu? E deixa eu te falar, e qual que é o país assim que você fala, putz, esse daí é difícil bater esses caras, viu, meu?
Porque a estrutura dele vem desde, né, de criança e tal, e eles são muito fortes no salto com varas. Qual que é o país que é um dos tops aí? Então, é Rússia e Ucrânia, né? Mais ou menos ali na União Soviética, Uhum, porque a gente tinha como recordista mundial o Sergei Bubka, bateu recorde atrás de recorde, recorde atrás de uhum, recorde. E aí a gente teve a Zimbaeva, né, que foi russa, então o Sergei Bubka é ucraniano e a Zimbaeva é russa, também tem o recorde mundial. E quem treinou esses atletas tem um técnico russo muito bom, que é o Vitaly Petrov, que treina o Thiago atualmente. Então ele fez o Thiago, que é outro medalhista olímpico. Então eu acho que os resultados mais fortes ali são os que vieram da técnica russa. A Fabiana, uhum, inclusive, treinou por muito tempo com o Vitaly Petrov. Então é mais ou menos a técnica que a gente tenta seguir, que é isso baseado muito na técnica e não tanto na força, que é uma uhum, estratégia de outros atletas. Então, eu acho que atualmente continua sendo o lugar mais forte, que tem jovens saltando muito alto. E só que ao mesmo tempo a gente teve um destaque super impressionante, que é um menino sueco que ele chama Duplantis, que bateu o recorde mundial esse ano indoor, que ele é super bom, ele tem 20 anos e já bateu o recorde. Então, eu acho que está começando a migrar um pouco. Os Estados Unidos tem uhum. destaques muito, muito bons, mas ainda a Rússia é onde tem mais gente boa, entendeu? Sim, entendi. Não, é aquela situação que a gente comentou de estrutura, né? De escola, né? Até a Heloísa também comentou que a Rússia também é muito forte na ginástica artística. Vem de escola. E quem vem de escola já sai na frente há milhares de anos, porque atleta vem com isso daí de 3, 4, 5 anos de idade, 6 anos de idade. Quando chega a 20 anos, igual esse fenômeno aí, é uma outra situação, né? Não, e é muito, muito curioso isso, porque o salto com vara ele demora uns 10 anos de maturidade, assim, para você ter um resultadão, o que eu chamo de resultadão. E esse menino que ele é sueco, que é fora da curva, na verdade o pai dele era atleta e ele começou a ser treinado desde muito jovem, que é mais ou menos o que a Rússia faz, ele fez em casa. E aí ele teve essa maturidade antes. Então é Sim, basicamente, é tipo o segredo do sucesso. verdade. Meu, infelizmente está acabando nossa live. Foi muito bacana o bate-papo contigo, saber da sua história, da sua trajetória, do seu esporte. Meu, muito prazer aí, Juliana, por estar aqui com a gente. Muito prazer e que Deus abençoe você, sua carreira e que traga muita felicidade para o Brasil. Se Deus quiser, primeiramente eu queria agradecer pelo convite e eu também queria te parabenizar pela iniciativa. Eu acho que tá trazendo aqui a história de vários atletas tem sido muito bom para o esporte e a gente vê, né, de esportes diferentes, então é aquilo realmente de levar informação para o público. Então eu quero te parabenizar e agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz, foi muito legal a entrevista. Obrigado, obrigado mesmo de coração. É muito bom. Da mesma forma que para você o retorno é muito bom, para mim também é muito bom, viu? A gente basicamente acaba se motivando cada vez mais, né? Foi super legal, tá indo super bem, eu adorei, foi demais. Obrigado, obrigado mesmo. Obrigado para todo mundo que participou. Uma galera entrou dando parabéns, falando que você é o máximo, é 10 tal. Muito bacana. Obrigado, galera. Obrigado mais uma vez, Juliana, e até mais. Se cuida e se prepara bastante, que vai vir bastante medalha. Pode deixar. Obrigada, pessoal. Obrigada pelas mensagens. Fiquei muito feliz. Beijo, se cuida. Beijo. Pode deixar.